Primeiro livro de Samuel, no capítulo 3. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. A gente começou a ler esse texto na semana passada. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles tempos, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Verso 4, o Senhor chamou o menino, Samuel, Samuel. Este respondeu, eis-me aqui. E correu Eli e disse, eis-me aqui, eu estou aqui. Você me chamou? Mas o sacerdote Eli lhe disse, não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar Samuel. Este se levantou, foi a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse, eu não te chamei, meu filho, torna a deitar. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe havia sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel, terceira vez, ele se levantou, foi a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então, Eli entendeu que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso, Eli disse a Samuel, vai deitar-te. Se alguém te chamar, dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Vem cá, Vini, orar. Curve-se diante do Senhor. Vamos pedir que Ele, essa meia hora que nos resta, que Ele mova as coisas de lugar no nosso coração. Senhor Jesus, muito obrigado por mais um dia de vida. Muito obrigado porque a gente pode acordar com saúde em meio a um ano difícil, a um ano de crise. Todos nós temos onde morar e o que comer. Muito obrigado por isso, Pai. Queria te pedir por essa manhã, pedir pelo tio GB, pela mensagem que ele vai passar para a gente, que o Senhor possa falar com a gente, nos encher do seu Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Na semana passada, a gente conversou sobre oração a partir da constatação de que a gente não ora por diversas razões. Mas algumas das razões eu enfatizei e gostaria de enfatizar, de repeti-las. Algumas das razões é que a gente perdeu, se é que a gente já teve a compreensão de que a oração é um relacionamento com Deus. Oração é um relacionamento. Enquanto a oração não for vivenciada como um relacionamento com Deus, a gente reduz, olha que pecado, a gente reduz o Deus de Abraão, Isaac e Jacó a um Deus feito à nossa imagem, semelhança e as nossas demandas, segundo as nossas necessidades. Enquanto a gente não olha para a oração, não pensa a oração como um relacionamento de diálogo, um relacionamento conversacional com Deus. O que é um diálogo? Eu falo, você escuta. Você fala e eu escuto. A gente interage, a gente concorda um com o outro, a gente discorda, a gente constrói coisas, a gente troca ideias. Lembra dessa gíria, velha? Do teu tempo, né, Valdo? Vamos trocar uma ideia. A segunda parte da minha afirmação, enquanto a gente não entende a oração assim, porque essa é a definição bíblica, ou a ideia bíblica de oração, a gente reduz Deus, e isso é um absurdo dos absurdos. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus criador e sustentador do universo, o Senhor do Êxodo, o Todo-Poderoso, a uma divindade feita à nossa imagem e semelhança. Porque qualquer religião pensa assim.
você precisa de algo, recorra à divindade, faça uma oferenda para a divindade. Barganhe a divindade. Aí tira a divindade, põe entidade, até rima, né? Não é, cara? Tira a entidade e põe orixás, com todo respeito aos nossos amigos e parentes até de cultos afro, de matriz africana. Tira a divindade e põe ídolo. Tira ídolo e põe o que você quiser. Você só procura uma divindade, assim, entre aspas, quando você precisa dela. Aí você acende uma vela. Aí você faz uma oferenda. Aí você coloca uma esmola aqui no gasofilácio. Porque você pensa assim, com essa lógica da religião. Se eu impressionar a divindade, ela vai fazer o que eu preciso fazer. Ela vai me atender. Você acha que Deus se deixa comprar, Cláudia, assim? O Deus de Abraão, Isaac e Jacó, você acha que ele aceita essa barganha? Você aceita, Caio? Você concorda? Você pode barganhar a Deus assim? Não dá. Então, a oração não é uma obrigação religiosa para a gente obter o favor da divindade, irmãos. Esqueça isso. Isso não quer dizer que Deus não nos ouça e, pela sua misericórdia, não nos atenda. Porque Ele nos ouve, nos atende, mas é porque Ele é misericordioso. E não é porque você merece. Não é por causa do teu olho azul. Não é por causa da esmola que você coloca na caixa de coletas. Não é porque você ajuda a velhinha a atravessar a rua. Não é porque você dá aquele brinquedo que teu filho não brinca mais na campanha do brinquedo da tua igreja. Não é porque você pega aquele casaco e fica 2 anos lá, cheio de traça, comida de traça, aí tem campanha na igreja, você leva o casaco e você oferece lá e diz assim, estou participando, eu sou solidário. Missão integral. Você já notou? Você faz bazar na igreja, vem tipo assim, manual de Windows 95. O que você vai fazer com isso, cara? O cara doa. Home theater quebrado, que não funciona. Isso devia ser pecado, cara. O cara guarda um monte de tranqueira e tem bazar de fim de ano, ele leva um monte de coisa lá disso, né? Liquidificador que não funciona. Por favor, não faça isso com o Senhor. Entendeu? O que Deus vai fazer com um liquidificador queimado, gente? E aí você acha que você está agradando Deus. Oração não é obrigação para que Deus responda o teu pedido. Ainda que Deus responda o teu pedido, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre, irmãos. Não vamos cair nessa armadilha, isso é religião. Nós não estamos mais no negócio da religião, se é que estivemos. O nosso negócio é o negócio da graça, que logicamente não é o negócio. A graça é um absurdo, eu não mereço nada e Deus me dá tudo. Eu não mereço nada e Ele me dá a salvação em Cristo Jesus. A graça é um absurdo. Oração não é obrigação, oração não é uma batalha espiritual. Tem gente que acha que Deus e o diabo, ouça isso, tem até um louvor, né? Deus e o diabo na terra. Lembra desse louvor aí? Né? Nosso irmão Roque Santeiro. Não é, Edinho? Tem gente que acha que Deus e o diabo estão numa batalha. Isso é sério. A gente brinca, o pessoal acha que a gente não está sendo sério. Não sei de onde vem isso ali. Parece que Deus e o diabo estão numa batalha de UFC, assim, mano a mano. Deus está com o cinturão, mas pode perder. Então a gente fica, vai Deus, vai Deus. De madrugada, né, na Globo ou no canal Combate. Deixa eu falar uma coisa para você, se você não sabe. O diabo está derrotado há milênios. E nada vai mudar isso. Aplauda o Senhor Jesus vitorioso. Está derrotado, cara. Ele está derrotado. Eu tinha 17 anos, fui para o interior de Minas, projeto evangelístico, com um grupo que eu tinha chamado Confins, por causa de Atos 1 e 8, mas acabou, porque o pessoal entendeu que era com fins lucrativos, a gente não ganhava nada e acabou. Mas, enfim, estou lá e a gente foi evangelizar na praça, e aí a gente está ali cantando, Jesus em tua presença estão... Um monte de moleque, 17 anos. Aí um bêbado lá caiu endemoniado. Aí um rapaz novo convertido, também moleque de tudo, começou a expulsar o demônio com essas palavras. Com essa liturgia, com esse exorcismo. Vai saindo agora, seu desgraçado. Começou a xingar o...
Começou a xingar o demônio. Né? Você não precisa xingar o demônio. Ele já foi envergonhado na cruz do Calvário. Paulo disse que o Senhor expôs o inferno ao vitupério público, à vergonha pública, à ignomínia pública, quando ele morreu e ressuscitou. Satanás perdeu, Jesus venceu. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Isso mesmo, isso mesmo. Agora, orar é batalhar sim. Porque o diabo está solto ainda. O Senhor permite que ele esteja solto. Todo perdedor fica bravo. Eu conheço isso. Eu sou amigo de vascaínos. Sou Flamengo. Orar é pedir? Também é pedir, mas é mais do que pedir. A gente falou isso. Nenhum relacionamento se mantém se todas as vezes que os relacionados, que os amigos se encontrem e alguma coisa é pedida. Pô, Vini, me empresta não sei o quê. Pô, Vini, me dá isso. Pô, Vini, me empresta isso. Mas é muito ruim você perceber que você está sendo usado. Você está sendo usado, que tem um parasita que te liga, que te manda o WhatsApp, te suga. Não é? Você gosta disso, de amigo parasita? Amigo hífen parasita, amigo hífen sanguessuga, amigo hífen explorador da generosidade alheia. Irmãos, Deus quer ser um amigo diferente, Ele é o amigo dos amigos. Em Jesus amigo temos, diz o velho hino, mais chegado que um irmão. Ele manda que levemos tudo a Ele em oração, mas não é só para pedir. Quando Jesus nos deu a lição do Pai Nosso, a lição da oração, o pedido pessoal só aparece na metade da oração. Pai, vamos falar, você lembra? Será que você lembra dessa oração? Pai, que estás nos céus. Algum pedido aí? Não. Quando eu digo Pai Nosso que estás no céu, eu estou fazendo afirmações a respeito do caráter de Deus. Porque quando eu chamo Deus de Pai, em primeiro lugar, ninguém chamava Deus de Pai. É Jesus que nos ensina a chamar Deus de Pai. Cristão, diz o teólogo J.A. Packer, Pai é o nome cristão para Deus. Jesus nos ensina a nos relacionarmos com o Eterno, chamando-o de Pai e desfrutando dessa filiação bendita, abençoada e maravilhosa e incomparável. Papai, Abba, Pai. Quando eu chamo Deus de Pai, eu tenho que chamar o outro de irmão, não tem jeito. Pai Nosso, só isso aí já tem coisa pra caramba, não é? Pai Nosso. Não é seu pai, cara, é Pai Nosso. Ah, então é nosso, então a oração está no plural. Olha quanta coisa em duas palavras. Está no plural, está focado em Deus e no teu irmão, porque se você chama Deus de pai, você está chamando o outro de irmão. Não tem pedido aí, Samuel, tem glorificação desse mistério, do Criador do universo me chamar de filho. Não é demais? E ele está no céu, ele é transcendente, ele está para além das minhas questõezinhas, das minhas questiúnculas, das mesquinharias da minha agenda, não é? Das minhas questõezinhas. Pai nosso que estás nos céus, número 1, santificado seja o teu nome. Isso é pedido? Você está pedindo o que para Deus, Daniela? Você está dizendo assim, eu desejo que as pessoas reconheçam que o Senhor é Deus e que não há outro. Isso chama-se adoração. Segunda afirmação, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Isso é pedido? É, mas é para você? É para que as pessoas entrem nessa realidade chamada reino de Deus, onde a vontade de Deus é feita, onde o que manda é o amor, onde o que manda é o perdão. E onde há amor e perdão, não há morte, não há ódio, não há miséria, não há injustiça social, não há pedofilia, não há desvio de dinheiro público, não há safadeza na política, não há violência contra a mulher. O reino de Deus, irmãos, é a dimensão, é a ambiência, onde o amor é a regra e o perdão é a lei. Ah, se todo mundo vivesse nessa dimensão, irmãos. O jornal ia fechar, cara, ia ter assunto. Hein, Neto? Ia ter assunto para a Folha? Ia ter assunto.
Ia ter Zika, chikungunya, ia ter dengue, ia ter pornografia online, ia ter essa água da privada num copo, numa taça de cristal chamada pornografia. Gostaram da definição? Água da privada numa taça de cristal. Ia ter isso, a exploração do corpo, a banalização do sexo. Não, porque no reino de Deus as pessoas são mais do que um corpo, as pessoas são filhos de Deus. Aí depois disso é que entra os pedidos, e os pedidos são 3. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O que é pão nosso? Você orou hoje de manhã? Você acordou, Felipe? Rebeca passando um café, ela virou para você e falou, amor, não temos pão. Ora aí. Aí Felipe orou, Senhor, me dá o pão para eu comer hoje. Você teve esse problema? Você vai na padaria, tem pão francês integral, pão francês brasileiro, tem pão italiano, semi-italiano, pão... Gente, tá difícil ir na padaria hoje em dia. Eu procuro ir numa padaria ali que já vai quase no início da Vila São Pedro, descendo a Benedito, porque só tem pão francês, só isso. Pão é simples, você vai lá e pão francês. Ninguém mais ora pedindo pão, porque todo mundo tem pão. Quem quer pão? Quem quer pão? Lembram? Só para você acordar, que eu olho assim, a luz está acesa, mas não tem ninguém em casa, eu sei como eu falo, né? Né, Tiago? Eu falo isso aqui, o pessoal não acredita. O cara viaja e deixa a luz acesa para o bandido passar lá 10 da manhã, olhar e falar, não tem ninguém, estão aí. Né? O cara está aqui, eu passo a mão assim. O que significa pedir pão? Pedir pão significa, Senhor, supra as minhas necessidades físicas. O pão é o que você precisa para comer, para viver, para pagar as contas. Qual é o segundo pedido? E o Samuel, pastor? O Samuel vai fechar aqui quando a gente falar da nossa jornada de oração. O segundo pedido é, não nos deixe cair em tentação. Se o primeiro pedido é para a manutenção da nossa vida física, o segundo é para a manutenção da nossa vida espiritual. Livra-nos do mal. Aliás, o segundo pedido não é esse. O segundo é, perdoa as nossas dívidas, os nossos pecados, como perdoamos quem nos deve e quem peca contra nós. Isso é um pedido que diz respeito à saúde emocional, porque não dá para viver sem perdão. Não dá para viver sem perdão. Quando Jesus nos ensina a orar, ele diz o seguinte, peço sustento para a tua vida física, peça sustento para a sua vida emocional e peça sustento e proteção para a tua vida espiritual. Porque o Satanás é um derrotado, e o derrotado fica nervoso, faz barulho, né, Eli? Quando eu era adolescente, tenho um amigo até hoje chamado José Luiz, que uma vez ele falou assim, cara, a Bíblia não diz que Satanás está debaixo dos pés de Jesus, que ele está lá, então por que ele fica fazendo essas coisas aí? Aí eu falei, Zé, não faça pergunta difícil. Aí, mas ele mesmo respondeu, eu falei, já sei, é que a cauda dele está solta, fica rebatendo a cauda assim para lá e para cá. Assim, né? É claro que é uma teologia de adolescente, né? Mas guarda algum sentido. Que o Senhor te livre de Satanás. Quando chegar uma pessoa lá, enviada pelo inferno para te iludir na tua empresa, que o Senhor te livre disso, em nome de Jesus. Quando alguém te propuser, não é propor não, tá? É propuser. Né, Rosa? Quando alguém te propuser algo que vai fazer mal para o teu negócio, e esse algo for uma estratégia cozinhada, engendrada lá no inferno, porque o inferno fica inventando coisas, né? Outro dia eu ouvi uma fala muito interessante. O cara disse o seguinte, o diabo um dia estava sem nada para fazer, aí ele inventou a gordura saturada. É por isso que ele é um maligno, porque se gordura saturada fosse ruim, você não tinha problema de cardíaco. Mas a gente não ora. Sabe por que a gente não ora? Volte para o texto. Porque a gente é muito criança ainda, irmãos. A gente é muito Samuel. E a gente vive num tempo
O verso 7 diz: Samuel ainda não conhecia o Senhor, a palavra não lhe tinha sido manifesta. A gente não reconhece a voz de Deus porque a gente é muito criança na fé. A gente é muito criança na fé. A gente não conhece nem a vontade moral de Deus explícita nas Escrituras. Como é que a gente vai discernir a vontade específica de Deus nas questões da nossa vida? Entenderam? A vontade de Deus pode ser pensada assim, a vontade moral, o que é certo, o que é errado, o que você deve fazer, o que você não deve fazer. Não é porque Deus é chatinho, é moralista, sabe? Tipo pastor Gerson, né? Tipo avô da gente que vai conversar e começa a dar sermão, pai da gente, que a gente fala, vai começar. Não. Quando Deus diz não faça isso, é porque Ele sabe que se a gente fizer isso, a gente vai se arrebentar. E quando Deus diz faça isso, é porque Ele sabe que a gente vai se dar bem. Então não é que Deus seja moralista, é que Deus conhece a vida como ninguém, porque Ele criou a vida. O sim de Deus para algumas coisas e o não de Deus para algumas coisas é para preservar a gente vivo, gente. Não matar, não adulterar, não cobiçar o que é do outro, não inventar mentira para o outro, isso é para preservar a vida. Não é para ser caretinha, não. A gente não conhece essa vontade moral porque a gente não lê mais Bíblia, gente. A gente lê Bíblia? A gente não lê Bíblia. Nem a analógica, nem a digital. A gente não lê Bíblia. Infelizmente, a gente não lê Bíblia. A gente fica a tarde de sábado inteira vendo a última temporada do Walking Dead, entendeu? Mas quando foi que a gente pegou o livro, o Evangelho de João, do início ao fim, e leu numa sentada, assim, um copo de ovo maltine do lado, assim, né? Quando foi que você voltou para casa, no trânsito, na Anchieta, parada ali, perto da... Vou te dar uma cena bem assim, paradisíaca, né? Anchieta 17:55, ali em frente à Mercedes, assim, aquela coisa linda, aquele cenário apocalíptico, Blade Runner, né? Mad Max, né? Perto da polícia, ou então na Bandeirantes, né? Tipo, o fim dos tempos, com Denzel Washington, né? É com ele? E aí você falou assim, ai, puxa vida, Senhor, estou louco para chegar em casa para ler o livro de Ezequiel. Inteirinho. A gente está seduzido, irmãos, por 3 Ds, disse um amigo meu, diversão, distração e dispersão. A gente foi seduzido e a gente está achando o maior barato. A gente está achando o maior barato. Então a gente não conhece a vontade moral de Deus. Como é que a gente vai conhecer a vontade específica? Por exemplo, Amaury, alguém lhe propõe, Amaury, vamos fazer uma sociedade? Aí você fala assim, poxa, mas não vai dar certo, você vai para casa, Andréia, meu amor, e aí apareceu fulano lá, quer fazer um negócio. O que será que Deus tem a dizer a esse respeito? Se você não conhece a vontade geral de Deus, moral de Deus, vai ser mais difícil você discernir a vontade específica. Como é que Deus nos fala? Deus nos fala por meio das Escrituras. Ele fala, gente, Ele fala. Ele fala. E de um jeito bem extravagante às vezes. Quando eu estava na Jocum, lá em Belém do Pará, um pastor, um professor nosso deu uma aula e ele narrou esse poder, esse mistério do soberano do universo se manifestar com a gente, contando a história de um cara que era drogado e filho de crentes. E ele chegou chapadaço, assim, virado no giraia mesmo, pé na jaca Futebol Clube. Chegou de madrugada em casa, sentou assim, caiu no sofá, tomou todas, cheirou todas, fumou todas, até a última ponta. E ele olhou assim na estante e viu a Bíblia lá. Aí ele falou assim, vamos ver se esse negócio de Deus é verdade mesmo. Vamos ver se Deus fala comigo como minha mãe disse que fala. Esse é um jeito esdrúxulo, extravagante. É muito mais simples e mais comum e sem emoção. Só você abrir e ouvir a palavra, como disse o Stott. Mas naquele dia ele pegou a Bíblia, foi lá na estante, pegou assim, abriu. Tem crente que faz isso, aqui não é para fazer, tá?
A Bíblia não é horóscopo da Zora Ionara. Entreguei a idade, né? Entreguei a idade. Eu só ouvia rádio nessa época, né? Rádio Globo. Então tá. Aí ele abriu, botou o dedo lá na fala do apóstolo, quando Paulo diz assim: porque a loucura de Deus é maior do que a loucura dos homens. Ele falou: bicho, Deus é muito louco. E se converteu. Ele falou: não é possível. Eu estou doidaço, eu estou louco. E aqui está dizendo que Deus é mais louco do que todo louco. Bicho, você é muito louco. Não precisa fazer esse jeito assim extravagante, sabe? Só leia todos os dias as Escrituras. Leia. Olha só, Apocalipse. O João, pastor João, o teólogo João de Patmos estava lá e o anjo aparece. E o anjo pega um livro e vai perto do João e fala assim: coma esse livro. É isso que a gente tem que fazer, irmão. A gente tem que comer esse livro. Coma esse livro. Coma esse livro e você não vai precisar mais perguntar: eu caso ou compro uma bicicleta? O cara vai entrar lá para te propor uma coisa e vai te falar 3 coisas e você, Amaury, vai entender que é uma furada, porque você tem conhecimento da mente de Cristo revelada nas Escrituras Sagradas. Deus fala nas Escrituras, Deus fala através das pessoas. Quantas vezes eu já ouvi o que eu não queria ouvir? Porque amigo é aquele que se importa o suficiente para confrontar. E falou assim para mim: olha, sai disso que é uma furada, você vai se dar mal. E quando vem com aquela frase adjunta assim: Deus está me falando. E quando é minha mãe que diz: alô, meu filho, tudo bem? Tudo bem, mamãe, sonhei com você. Ih, já era. Eu creio em profecia, irmãos, eu creio mesmo. Agora, profecia não é adivinhação não, tá? Profecia é denúncia. Profecia é advertência. Profecia não é prognóstico do futuro, como a gente pensa. Isso é coisa de Nostradamus e de cigano. Profecia bíblica é advertência. Se você continuar assim, vai acontecer isso. Ou então consolo. Meu servo, eu te digo, eu tenho visto o teu clamor. Você diz amém? Sente a se mover? Eu creio, mas isso está banalizado. A profecia virou profetada. Deus fala na Escritura, Deus fala através das pessoas, Deus fala nas circunstâncias. Não fique dando soco em ponta de faca. Sim, Orlando? Então, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Não fique dando soco em ponto de faca. Se a coisa não está andando, leia as circunstâncias. Tenha discernimento, mas só tem discernimento quem conhece a vontade moral de Deus, quem tem intimidade com esse livro encharcado de Deus. As circunstâncias falam. Irmão, C.S. Lewis disse o seguinte: o sofrimento é um megafone de Deus para um mundo surdo. O povo não fala amém porque... Você diz amém? Entendeu? Quando você não está ouvindo, Deus te faz sofrer, para ver se você ouve, porque Ele te ama, porque Ele te ama, porque Ele quer ver você simplesmente igual ao seu Filho Jesus. Deus fala nas Escrituras, Deus fala pelas pessoas, Deus fala muitas vezes de modos sobrenaturais com a gente. Mas o texto diz que naquela época, as visões eram raras, Ricardo. E quase ninguém ouvia a voz de Deus.